é a dualidade fundamental? É o sujeito individual, o jiva, e os objetos que aparecem para o jiva. Então, assim, não é possível que exista somente um eu. Parece que existe uma infinidade de eus. Só lá no meu edifício existe já uma infinidade de eus. Entendeu? Então, são statements, são frases, né? São ensinamentos tão radicais que nós temos dificuldade de aceitar a veracidade de tais ensinamentos. Então, essa fé inicial é uma fé muito importante, mas é importante compreender que é uma fé diferente da fé que é o pré-requisito da maior parte das estruturas religiosas. A maior parte das estruturas religiosas diz que você tem que ter fé e é uma questão de dogma, e a gente não apresenta nenhuma lógica por trás disso que as estruturas religiosas dizem. E o que é mais importante, se você acreditar, você vai ter um pedacinho, vai ter um terreninho lá no paraíso, reservado para você. E se você não acreditar, você vai ser mandado lá para o famoso inferno e vai ficar queimando eternamente nas chamas do inferno. Então, o Vedanta diz, não, essa fé cega ela não é permitida no Vedanta, não, proibida no Vedanta. A fé do Vedanta, das escrituras, é uma fé pendendo, não sei se em português se diz pendendo é uma fé até que você complete a sua própria investigação. É uma fé na expectativa, na espera de que você conclua e obtenha o resultado de sua própria investigação. Entendeu? Então, é uma fé suspesa. Ok, vou ter uma confiança. O que é essa confiança? É a confiança de dizer que talvez as escrituras tenham razão. Talvez eu já esteja completamente livre, talvez eu esteja totalmente pleno e completo, talvez ele tenha razão de dizer que o meu problema é que eu me identifiquei com uma coisa pequenininha chamada essa poeirinha dentro do universo, que é o meu corpo físico. Talvez as escrituras tenham razão e talvez exista uma solução para a problemática do drama humano, que é o sofrimento humano. Então, essa fé é uma fé que não é cega, porque acreditar nisso não ajuda ninguém. Não ajuda próprio ninguém. Essa é uma verdade, é um fato que precisa ser realizado por cada um de nós. Então, essa fé é uma fé simplesmente provisória, provisória até que nós possamos concluir a nossa investigação e obter o resultado. E depois de alguns meses, etc., você vê, olha, realmente, existem muitas coisas que eu contemplei e eu comecei a aplicar e eu vejo que minha vida se está transformando. Eu me sinto sempre mais claro, minha mente é mais tranquila, eu consigo perceber a verdade. É como se você começasse a desenvolver a visão que nos é passada através dos Upanishads. Então, você precisa de colocar por teste. Né? Tem que colocar, né, no teste os ensinamentos das Escrituras. Então, de novo, são ensinamentos completos, extensivos, do A até Z, não são fragmentos, não pertencem a ninguém, não são misturados com as ideias ou interpretações de ninguém. Qualquer professor de Vedanta é um professor que, de pronto, já diz, eu não tenho nenhum ensinamento. Antes eu pensava que eu tinha meu ensinamento, quase todo mundo no mundo espiritual, influenciado por aqueles que vinham atrás deles, pensa, eu tenho aqui o meu ensinamento, esse é o meu ensinamento, entendeu? É um pouco de algumas verdades misturadas com algumas ideias pessoais, alguns maus entendidos, algumas ignorâncias, etc. Não, quando você encontra um professor de Vedanta, o Vedanta não tem nada que seja dele. A única coisa que é dele é o conhecimento da verdade. Eu sei quem eu sou, eu conheço um certo grau de familiaridade e conhecimento das escrituras, portanto, eu posso tentar facilitar a assimilação desses ensinamentos a uma outra pessoa, mas o ensinamento não é de ninguém.
Então, esse é um ensinamento completo, extensivo e impessoal, que algumas pessoas veem a beleza, a clareza, né? A luz por trás disso, a brilhanteza, não sei se existe essa palavra em português, mas veem isso e falam, ok, eu vou apostar nos Upanishads, vou apostar nas escrituras, vou apostar nos ensinamentos que existem já há milhares e milhares de anos e que nunca foram modificados. Entendeu? Então, essa fé, muito embora ela apareça como a qualificação número 6, é uma fé muito importante, é uma fé muito importante, é uma qualificação muito importante, porque sem ela, nenhuma das outras qualificações se desenvolvem. Se a gente não confiar nas escrituras e no professor, como uma pessoa capaz de unfolding, de esclarecer as escrituras, então não adianta a gente tentar estudar o Vedanta. Estudar o Vedanta sozinho é muito, muito contraprodutivo, não sei se existe essa palavra, antiprodutivo, porque ele se refere sempre a ordens de realidades separadas, de vez em quando está falando de Satya, outras vezes de Mithya, e dentro de Mithya existem sub-ordens de realidade dentro de Mithya. Então, muitos desses statements, como é que a gente traduz statements, por favor? Tem alguém que sabe? Não, né? Você quer dizer o quê? O Alex que entende aí de inglês, o Alex. Statements. Afirmações. Afirmações, legal, obrigado. Então, todas essas afirmações do Vedanta, elas, muito embora elas sejam contrárias à nossa experiência, a gente precisa, entendeu? Ouvi-las com a mente aberta, deixando de lado as nossas noções. Um dos argumentos que eu sempre tenho às pessoas quando elas chegam no Vedanta é que quase todo mundo chega aqui tentando verificar se os ensinamentos dos Upanishads batem com as minhas noções espirituais, né? Então, eu sempre digo, é melhor você deixar de fora todas as suas noções espirituais, porque, infelizmente, né, para ser sincero, é um pouco de conhecimento misturado com tanta confusão e ignorância. Deixa elas de lado e ouve as escrituras que não foram originadas de ninguém, mas simplesmente de Ishvara, chegou a luz, acendendo aqui, que foram que foram generadas por Ishvara. Só um minuto. Então, frequentemente eu digo às pessoas, se você dá 10, 15, 20, 30 anos buscando no mundo espiritual, se todos os conceitos espirituais que você possui e mantém abraçadinho, né, com todo amor e carinho, né, se eles não resolveram o seu problema ainda, você continua buscando, por que não deixá-los de lado por um período de tempo e dar uma chance ao Vedanta? Porque pegar as escrituras e começar a ouvir, filtrando tudo aquilo que não bate com as suas noções, é simplesmente um desperdício de tempo e energia, tanto para o professor como para o aluno, porque o aluno vai estar simplesmente reciclando as suas noções anteriores. E as suas noções anteriores, elas são tão sábias e potentes e maravilhosas, etc., então isso significa que o aluno não é mais aluno, o aluno resolveu a questão dele, né, que é a questão fundamental da experiência humana, e não há mais nenhuma necessidade de nenhum ensinamento. Então, essa fé é muito fundamental. Uma outra qualidade é uma mente focalizada. É uma mente com a capacidade de prestar atenção a uma linha lógica de análise
sempre baseada na experiência do indivíduo, por um período de tempo, sem perder o foco, né? Sabe aquelas pessoas que têm uma dificuldade de atenção, que cada 3 segundos você vê que a mente já pulou para um outro pensamento chegou e a pessoa já não está seguindo. Aquelas pessoas que você sabe que não consegue ouvir, né? Eu estou falando com a pessoa e a pessoa já não está mais presente. Então, uma mente focada, uma habilidade de manter a mente absorvida numa linha de pensamento específica, num tópico determinado. E o nosso tópico é sempre esse, é o tópico do ser pleno, absoluto, e a gente está sempre tentando separar ele dessa confusão, ele se identifica com os objetos de experiência. Esse é o nosso tema, discriminar o ser do não ser, o do ser ou do... discriminar o ser do ser aparente. E a outra qualificação é simplesmente o desejo ardente pela libertação, o desejo ardente pela verdade, o desejo ardente pela iluminação. Isso é um desejo que nos move e quanto mais a gente dá, né? Quanto mais a gente se dedica a gente é devoto da verdade, é uma devoção pela liberdade, é uma devoção pela libertação, pelo ser pleno. Quanto mais a gente devociona nossa mente, nossas energias, nosso amor, mais a gente colhe, entendeu? Então, esse desejo ardente é fundamental também. Se é um desejo pequenininho, tudo bem, a gente vai fazendo progresso, mas progresso pequenininho. Quando o desejo é grande, aí a coisa fica quente e a gente faz progresso rapidamente, vai se purificando, a gente vai clareando as dúvidas, as suspeitas, né? Não é possível que a Escritura esteja dizendo isso. Eu sei quem eu sou, eu sei que eu tenho uma data de nascimento, e eu tenho certo número de anos, e eu sou mãe, eu sou pai, eu sou filho, eu sou isso, eu sou aquilo, todos os papéis com os quais a gente se identifica. Então a gente diz, não, eu não acredito nessa história, nessa conversa fiada das Escrituras. Não, esse desejo ardente, ele vai queimando todas as nossas dúvidas e todos os outros desejos por coisas pequenas vão dando sempre mais espaço para esse desejo que vai consumindo todos os outros desejos. Então, essas são as qualificações para que possamos fazer uma investigação ou uma discriminação entre o ser e o não ser, ser e o ser aparente. Nenhum outro fator ou nenhuma qualificação é necessária. Mais ou menos são essas as qualificações. Tudo muito simples, compreensível. Deixa eu ir indo abrir. Agora, alguém tem... Tem, Arlindo, tem questões aqui. Me dá um número do meeting, por favor. 110 962 752. Mas você vai trocar? Eu achei que pelo celular a sua conexão ficou mais estável, não corta, não interrompe. Ok, então vamos assim até acabar o... não, deixa eu ligar a bateria. Ô, Ronaldo, eu só vou ler para ele a pergunta do Rodrigo, que é simples. Aí a sua, acho que você mesmo podia fazer, né? Não, faz você. Depois aí a gente discute. Ou ela está incompreensível. Não, é que o meu português eu sou meio preguiçoso para pôr ponto, vírgula. Tá bom. Não, Tá, daí a gente... Porque eu acho até legal, Wanda, só interrompendo, eu acho do jeito que o Arlindo está fazendo. Faz uma colocação no tópico, né? Óbvio, para que fique compreensível para todos. Eu acho que é legal essa questão de abrir para dúvidas e tal, porque aí a coisa vai evoluindo, vai crescendo e fica bacana para todo mundo, né? assim. É a minha opinião, não sei. Aí teria que ver contigo, que é a controladora do processo.
Não controlo nada, não. Não, eu sei, estou brincando. Não, mas você tá aí para organizar, digamos assim. Tá? Organização, tem que ter organização, né? A gente tem Então, muito legal. tempo. Vamos resolver essas duas perguntas, aí a gente faz uns passos para frente no texto. Tá. A primeira é do Rodrigo. Ele quer saber se você pode indicar alguma obra, algum livro de referência para ele estudar mais essa questão do Dharma. Então, tá. Então, isso eu respondo, então, depois para você, tá? E você passa para ele. Tá. Ou pode ir na comunidade do Face também, porque aí acho que todo mundo se aproveita, que deve ter mais gente interessada, né? Ele tá no Face? Acho que tá, né? Rodrigo, se você não tiver lá na comunidade do Face, Vedanta Brasil, você pede para se inscrever lá, tá? A outra questão é do Ronaldo José. Eu vou ler aqui. Entendo que a ação seja incontrolável, pois ela acontece em função das vasanas e demais condicionamentos. O problema é que existe uma identificação com o agregado corpo-mente. Mesmo quando achamos que estamos executando ações controladas, isso é apenas uma ilusão de identificação. O próprio ato de discriminar não é uma ação controlada. Apenas acontece dentro do processo, sem que saibamos como tudo teve início. Tudo é presenciado por aquilo que não pode ser conceitualizado, pois quando é conceitualizado, já não é mais a verdade. O Arlindo poderia comentar? Vamos parar ali, porque a gente não quer passar de uma dimensão a outra. Quando a gente se relaciona a uma questão em Mithya, a gente não pode depois tentar fazer a ponte com Satya e dizer, não, que aí já perde o sentido. Isso se chama superimposição. É projetar Satya e Mithya, ou Mithya em Satya ou Satya em Mithya, ok? Então, o problema do livre-arbítrio, nós falamos muito sobre isso na semana passada, vou ser mais breve dessa vez. Quando a gente diz que a mente tem a capacidade discriminativa, né, o intelecto tem a capacidade discriminativa, o intelecto é o aspecto do nosso corpo sutil que é mais satírico, tem mais reflexividade, entendeu? E que tem a capacidade de discernir, escolher, determinar, etc, etc. Como é que a gente discrimina? Desculpa, mas um parênteses. Eu no meu telefone eu não tenho o chart, não tenho o post. Essa é uma das diferenças também. Mas o intelecto ele tem a capacidade de tomar decisão. É aquele aspecto da nossa mente que tem a capacidade de discernir, decidir, discriminar entre o que eu quero e o que eu não quero. Fundamentalmente, todos nós discriminamos segundo aquilo que a gente quer e não quer, que a gente gosta e não gosta. Tá? Então, quem é que está fazendo a discriminação para mim? O intelecto vai dizer, sou eu. Aí aparece um cara como Ronaldo José, vai dizer, protesto. É a Vasana que está fazendo a discriminação. E eu vou dizer, correto. A Vasana está fazendo a discriminação. Nós temos essas tendências a pensar, e aí toda decisão nossa ela é fundada em todo o dado de informação derivado de contatos anteriores com o mundo dos objetos. Aqueles contatos permanecem no nosso corpo causal como impressões ou registros ou tendências, ou memórias muito, muito compressas, né? Comprimidas. Então, a gente sempre responde com base naquele fundo de dados. Né? Então, tudo aquilo que ocorreu no passado, a gente tem em nosso subconsciente. Então, quem é que está tomando essa decisão? Como é que funciona uma barata, um passarinho, isso e aquilo? Eles sempre respondem ao meio ambiente segundo o corpo causal deles. Eles também têm 3 corpos. Eles têm 3 corpos, aí a decisão vem das vasanas e imediatamente ele responde mecanicamente ou intuitivamente segundo a natureza da barata, segundo a natureza do rato, etc, etc. Qual é a diferença entre o rato, a barata, o passarinho e o ser humano? É que nós temos um corpo sutil mais sofisticado. Esse corpo sutil,
dá origem a um reflexo da consciência que produz aquilo que a gente chama de autoconsciência, que é a sensação eu existo e eu sei que eu existo. Eu percebo o meu meio ambiente, a barata também percebe, mas ela não se toca. Ela não tem aquela capacidade de eu existo, eu sei que eu existo. E, no nosso caso, nós existimos, sabemos que existimos e imediatamente desenvolvemos vasanas. O que é vasanas? Vasanas é produto do contato consciente. Nós temos uma mente que reflete a consciência e cria uma mente consciente, que é a mente do indivíduo, a mente subconsciente e consciente. A nossa mente consciente é um produto do nosso contato com o mundo dos objetos e, através desse contato, a gente vai dizer gostei, adorei, amei, quero de novo. E outros objetos a gente vai perceber, vai dizer, odiei, foi horrível, foi traumático, nunca novamente. Então, a gente desenvolve, fundamentalmente, essas duas energias, que é desejo e medo, desejo e aversão. E nada mais é que a mesma energia, porque, como eu já disse antes, a aversão, o medo, é um desejo negativo, é um desejo de evitar alguma coisa. Né? A atração, o outro desejo é um desejo de obter alguma coisa. Então, essas energias, elas são depositadas como memórias muito sutis de desejos e aversões que condicionam, que elas se juntam para formar aquilo que se chama, em termos técnicos, samskaras, que é um aglomerado de informações de desejos e medos, de quereres e não quereres, que são as nossas atitudes. Quando ocorre alguma coisa, a gente responde segundo essas vasanas, essas samskaras. Então, quem é que está respondendo é o intelecto? Sim, mas, na verdade, ele está sendo muito profundamente influenciado por suas vasanas, que é o banco de dados, né, que permite a ele responder. Então, onde é que está o livre-arbítrio do indivíduo? A gente vai dizer, não tem, porque é tudo mecânico. Né? Mas, ainda assim, do ponto de vista do indivíduo, ele tem um certo livre-arbítrio, porque é o livre-arbítrio de escolher. E o livre-arbítrio começa a ser um exercício de real livre-arbítrio quando o indivíduo começa a parar de escolher com base naquilo que eu quero, porque eu quero do modo que eu quero e quando eu quero, senão eu dou chilique e começo a quebrar as coisas. Quando ele começa a simplesmente responder não como uma criancinha que quer o que quer ou não quer o que não quer, é a mesma coisa, mas começa a responder segundo aquilo que é certo ou errado, é justo ou injusto. Veja bem, certo, errado, justo e injusto é uma coisa relevante à mídia. É inútil a gente interromper esse discurso e dizer, não, mas na verdade certo e errado não existe, porque só existe o absoluto. Ok? A gente conversa, os ensinamentos de Nietzsche são mantidos em Nietzsche. Mais tarde, a gente nega tudo isso. Mas é importante que a gente vá progressivamente mantendo as coisas em seus próprios lugares. Então, o indivíduo ele começa a exercer um certo nível de livre-arbítrio na medida que ele começa a sacrificar aquelas vasanas, aquelas samskaras infantis que eram puramente baseadas em desejo e medo, desejo e aversão. Eu quero ou não quero, eu quero ou não quero. E começa a responder, né, discriminar a situação e responder aos estímulos da vida segundo aquilo que é justo, aquilo que é certo, etc, etc. Aí a gente entra no campo das escrituras sobre o Dharma e Karma. Entendeu? Então, essa é a diferença. Então, do meu ponto de vista, eu gosto de enfatizar isso, é que o exercício do livre-arbítrio, ele só é realmente é sempre um livre-arbítrio aparente. Né? Porque, no final das contas, todos nós somos máquinas, computadores ou máquinas biológicas programadas por Ishvara. Né? Vasana, né, com as tendências, aí um desejo, né, o desejo coloca uma ação, então é vasana, desejo, ação, vasana, desejo, ação. Nós somos um computador biológico programado por Ishvara.
Mas existe um momento na vida do indivíduo que ele começa a, porque ele desenvolve uma certa sabedoria, ele começa a sacrificar os seus desejos e aversões e começa a responder segundo o Dharma, que é nadar contra a corrente. O mundo inteiro somente responde segundo os seus desejos e aversões. E o indivíduo começa a conformar, a adequar os seus pensamentos e as suas ações ao Dharma. Então, ele começou realmente a exercer um livre-arbítrio. Por quê? Porque requer sabedoria e requer essa determinação e força de vontade de dizer não quando aquelas vássanas compulsivas estão dizendo para a gente, não, agora você vai ter que fazer isso, entendeu? Aquelas tendências, né, muito compulsivas, arraigadas, que fazem a gente constantemente repetir alguns padrões de comportamento, ou sempre fazer alguma coisa que a gente sabe que não é bom para a gente em termos médios ou longos, não é bom para os outros, no campo. Quando a gente começa a sacrificar todos esses pensamentos e ações que são centradas no eu, para mim, meu, a gente começou a exercitar um certo grau de livre-arbítrio, porque a gente está nadando contra a corrente. A corrente é todo mundo correndo atrás daquilo que eu quero, porque eu quero, e tem que ser do modo que eu quero, etc. A inteligência humana, a gente poderia chamar de livre-arbítrio na medida que a gente começa a sacrificar doses passadas. Agora, você lê de novo para mim a pergunta do Ronaldo, que eu quero ver se eu... Arlindo, eu só queria, então, eu vou colocar em palavras que eu acho interessante. Ou seja, vamos falar assim a nível conceitual, não é isso, mas toda vez que a gente coloca em palavras, a gente acaba tirando a realidade dessa verdade. Então, o que eu quis, na minha pergunta, até entendi o que você falou. Na realidade, a partir do momento em que essa mente que é refletir, que pega o reflexo da consciência pura, ela se identifica e aparece refletido nela o eu sou, você passa a ter um senso de identidade. O que eu vejo dentro das minhas experiências seria o seguinte, todas as ações que nós executamos, aí é óbvio, para fim de esclarecimento, seria interessante dividir em 2 níveis, o absoluto, isso não é realidade, mas conceitualmente, para ficar mais claro, seria assim, o absoluto e o mundo relativo. Quando eu estou trabalhando vássanas, quando eu estou trabalhando discriminação, na realidade, isso que eu acho que são ações minhas, não são ações minhas, porque a própria existência do eu, ela dentro do eu relativo não é real. Ou seja, qualquer coisa que eu faça dentro do mundo relativo, a partir do momento que eu tenho, como eu estou identificado com o corpo-mente, eu acho que são minhas ações. Mas se você poder colocar um pouco mais de, vamos chamar de observação, vai ver que qualquer coisa, aí eu estou colocando sem exceções, qualquer coisa que eu faça no mundo relativo, eu só estou presenciando essas ações, mas eu não sou o real executante delas. Ok? Não sei se eu consegui ser claro. Ou seja, a ação, ela só existe para o Jiva. Para a realidade absoluta, ela nunca existiu e nunca vai existir. Essa questão da identificação é a mesma coisa. Ela só existe para o indivíduo, né? Aí a gente tem que sempre separar em 2 níveis, né? Porque só existe consciência no fundo. O que é mais importante, Ronaldo, é que, do ponto de vista do Jiva, em busca da realização eu sou ser livre e puro e ilimitado, do ponto de vista do Jiva, é inútil a gente dizer para ele que, do ponto de vista do absoluto, entendeu? O Jiva não existe. Isso, existe claro, nada. claro, com certeza. Com certeza. É simplesmente irrelevante. Isso é que muita gente no mundo espiritual, esses gurus modernos, eles fazem. Muitos deles, eles sabem quem eles são que eles são o ser único, não dualista, mas eles não têm um entendimento de Nietzsche. Eles não têm um ensinamento dentro de Nietzsche, de modo a dar a mão para o indivíduo que está completamente identificado em Nietzsche e gradualmente tirar ele de Nietzsche. Eles dizem, não,
não precisa ensinamento, não existe professor, não existe estudante, nada disso existe. A única coisa que existe é o ser absoluto. E você não tem livre-arbítrio, não tem isso. Quando você nega a existência de Nietzsche como meio de querer ajudar alguém, você não está ajudando. Você pode negar a existência de Nietzsche somente quando você é firme no seu conhecimento e aquilo que você é o ser absoluto, e Nietzsche é simplesmente uma projeção dentro de você mesmo. Então, do ponto de vista, se você diz isso como experiência sua, eu sei que eu sou Satya, eu sou o absoluto, e nada, não existe nenhuma ação que eu faça que seja minha, porque é o absoluto. Você nem pode dizer que é o absoluto que está agindo. Sim, não. Porque quando você conceitualizou, você já tirou a verdade, né? Você transformou num objeto. Porque, não somente isso, porque o ser, ele não é um fazedor, executor de ação. O ser não é um conhecedor de nada, o ser não é um experienciador de nada, o ser não é um fazedor de nada, entendeu? O ser é um. O que significa o ser é aquele princípio existente de consciência que é um sem o outro. É a não dualidade. Tá? Você saber que você é aquilo é altamente liberante e neutraliza quase todas as fontes de sofrimento psicológico para o jiva. Entendeu? Mas é importante saber que o ser, ele não experiencia nada. As pessoas constantemente dizem, não, eu quero realizar o ser, mas eu quero conhecê-lo, eu quero sentir, eu quero experimentar o ser. O ser, você não vai sentir nada, porque o ser é de uma outra dimensão, de uma outra ordem de realidade. Tá? Agora, o jiva saber que ele é o ser é sinônimo de libertação. Eu acho... a parte derivada dessa identificação, o sofrimento, a preocupação, etc., ela se desfaz. Tá? Mas eu quero ir um pouco além naquilo que eu ia dizer, porque você estava falando sobre o livre-arbítrio, que não tem ninguém que faz nada, porque existe só o absoluto. Mas quando você, antes de você negar o jiva como executor de ação, você tem que negar ele, ou em outras palavras, resolver ele através da compreensão de que existe somente um fazedor de ação. E esse fazedor de ação é aquilo que as escrituras chamam de o jiva eterno, ou jiva universal eterno. O jiva universal eterno é simplesmente um conceito que é a consciência plena refletida em Maya, projeta as entidades experienciadoras, tá? E a entidade experienciadora nada mais é do que uma composição dos 5 elementos com as 3 energias que Ishvara constantemente fica reassemblando, criando novas formas. Entendeu? Então, dessa é a perspectiva. Você resolve o problema do jiva como uma entidade executora e fazedora de ações na medida que você resolve ele em Ishvara. Você sabe, existe somente o Lorde desse universo. Quando você descobre quem você é, você não somente sabe que você é a luz da consciência, mas como jiva, você sabe que você não está fazendo nada. Isso. Não porque as ações não ocorram, mas é porque as ações estão sendo governadas por Ishvara. Isso. Perfeito. Ishvara é que está fazendo tudo, e essa sensação clara de que eu sou um instrumento de Ishvara. E aí, veja bem, Arlindo, quando isso acontece, as pessoas confundem muito. Você tem que se abandonar. Mas o se abandonar não é uma ação. O se abandonar é você não é nem entender, a gente tem que usar a palavra. O se abandonar é você saber intrinsecamente, ou seja, saber que a vida é a controladora também não é a palavra, mas é a vida que dispõe tudo isso. Você simplesmente é a presença pura, que nem você falou, que não executa nada, é simplesmente uma presença. E essa presença, as pessoas, que não, é inexplicável, é a vida, né? Ou seja, o abandono é esse sentido de que você, é um sentido puro de que realmente as ações estão acontecendo no mundo relativo, mas não existe ninguém, até pelo fato de que o eu é um pensamento, é um processo, mente, que não é mente, que são pensamentos, mas eu sou, que é o reflexo da consciência. Não existe ninguém aqui.
Há uma coisa que soou mal do que você falou, é que você disse, porque essa presença é a vida. A presença não é a vida. A vida é uma manifestação, é uma energia, entendeu? E a vida é simplesmente um objeto, e a presença é a testemunha de tudo que ocorre. E a testemunha, ela testemunha o universo, como também a ausência do universo, entendeu? Então, a vida, essa manifestação é um objeto que ocorre dentro de nós mesmos, como consciência pura absoluta. É que o eu sou também é observado, né? Porque se eu posso sentir o eu não sou ele, né? É que, na realidade, essa palavra presença ou a vida não tem como explicar. Essa é uma palavra não boa e esse conceito do eu sou, né? O eu sou como consciência é um conceito também muito perigoso, utilizado e foi muito divulgado por Nisargadatta Maharaj. Ele enfatizou muito eu sou, e muita gente pensa que eu sou é a consciência pura. Não. O eu sou é o reflexo da consciência em uma mente estatívica. Uma mente estatívica é uma mente que tem aquele reflexo, eu existo, eu sou. Isso. É um eu sou antes de criar muita história sobre o que é esse eu sou. Então, a mente, quando é muito estatívica, ela tem esse reflexo da minha própria existência, mas ainda assim é um reflexo da consciência, não é a consciência. É visto, é observado. É um fenômeno que está sendo observado pela consciência, tá? Testemunhado pela consciência. Arlindo, é o Nirav aqui, eu gostaria de esclarecer um conceito referente a esse negócio de destino e de livre-arbítrio. Posso fazer a pergunta? Sim, como é não? Oi? Sim, naturalmente, Nirav. Ah, sim. Então, você falou que são as vassanas que agem, né? E aí chega um momento de maturidade que a pessoa se dá conta que você colocou como se ela fosse contracorrente e começasse a exercer o seu livre-arbítrio, que é ir contra a corrente, analisar, entender, estudar as escrituras. Tudo bem. Mas, ao mesmo tempo, um efeito colateral que talvez não possa ser negado disso é que se cria um tipo de ego sutilizado espiritual, porque se você está indo contra toda a corrente, você precisa de algum centramento para ir contra isso. E, ao mesmo tempo, indo de novo na visão mais transcendental, esse pseudo-livre-arbítrio que você exerce indo contra a corrente quando você vira um buscador, ele não seria também destinado, só aconteceria esse livre-arbítrio, esse questionamento, para pessoas já maduras e seria também um destino. Então, o Vedanta, eu vejo que o Vedanta tradicional, ele tem o perigo de também, que como o budismo, né, muito parecido, eu vou ser um buscador, eu vou ir contra a corrente. E se cria um ego sutilizado. O Ramesh, ele vendo isso, ele falava que, pelo meu entendimento, isso também é destinado. Então, ele usava esse entendimento, que às vezes era mal compreendido, como uma maneira de contrabalançar esse ego espiritual criado, que vai ser criado de qualquer maneira. Então, ele falava, bom, até isso aí, você ser um buscador... Eu vou te cortar, Nirav, porque eu conheço muito bem o Ramesh, eu estive com ele de pessoa diversas vezes em Bombay, eu conheço os conceitos que ele propagou. Não é que ele era mais sábio do que as escrituras, ele não tinha um ensinamento completo, até mesmo Nisargadatta Maharaj não possuía um ensinamento completo, válido, extensivo, e o Ramesh simplesmente colocava que ninguém faz nada, que tudo ocorre como é, e ele diversas vezes falou para mim, para meus amigos, você pode ir para casa e não fazer nada, porque nada disso existe, entendeu? Ninguém faz nada. É um ensinamento pobre e nega a existência de mídia, e o processo de evolução do indivíduo, do ego do indivíduo, ele tem que passar por um processo natural de evolução. E aquilo que você disse antes é correto.
A gente nunca pode dizer isso de livre-arbítrio, porque, no final das contas, todo o sistema, tudo que ocorre em mídia é função de um sistema causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito. Quando a gente já nasce com uma vasana, uma tendência, uma predisposição para a espiritualidade. Eu tenho 2 irmãos, meus 2 irmãos nunca tiveram nenhuma tendência e eu nasci com essa tendência. Então, a gente pode inferir que, naturalmente, isso só pode ter chegado a mim por causa de tendências de vidas passadas. Então, eu tive o livre-arbítrio, eu tive o mérito de que as escrituras do Upanishad chegaram até mim, eu posso dizer sim, mas de repente é mérito do cara que passou por aqui antes de mim, entendeu? O Jiva anterior a mim. Então, não existe uma coisa como o livre-arbítrio absoluto. É por isso que eu sempre coloquei, a gente pode colocar como um tipo, aparentemente ou relativamente, um tipo de livre-arbítrio, mas é sempre um fruto de méritos derivados de ações passadas. Não é por acaso que um dia chega e a gente entra em contato com um ensinamento completo, seja ele aquele que seja, dependendo da preferência de cada um de nós. Então, não existe nada ocorre por acaso, é sempre uma função de causa e efeito, mas se a gente quiser validar o sentido de livre-arbítrio, né, a noção de livre-arbítrio, que é importante que seja validado, porque se a gente não passa para as pessoas a capacidade de livre-arbítrio delas, aí as pessoas caem num tipo de ensinamento como o de Ramesh, que diz que não tem nada para fazer, tudo ocorre segundo o destino, etc. Não existe o fazedor, não existe nada, entendeu? Existem diversas pessoas que ensinam desse modo. Parece uma coisa muito profunda, mas, na verdade, é porque elas não têm um ensinamento completo, então elas simplesmente falam sobre o absoluto e dizem não existe nada, não existe, Ishvara não existe, Deus não existe, eu sei que não existe. Na verdade, o ensinamento profundo é que Ishvara, Jiva, Jagata, meaning to say, Deus, o homem e o mundo, não existe. Entendeu? Esse é o ensinamento mais superior que existe. Mas imagina um que vai por aí dizer, ei, você quer ser sábio? Ó, a verdade é essa. Ishvara, Jiva e Jagata é tudo fantasia, não existe, é falso. Essa é a sabedoria mais potente, mais profunda. Não vai ajudar ninguém, entendeu? Porque é um conhecimento, só é válido para aquele que sabe disso. Tá? Então, o conhecimento de Mithya, entrar em Mithya e compreender todas essas subordens de realidade, compreender o valor do livre-arbítrio, a importância do Jiva, que é um Jiva aparente, num mundo aparente, que vai exercitar um livre-arbítrio aparente para o seu processo aparente de desenvolvimento espiritual, até que ele desenvolva aparentemente uma mente satívica e aparentemente reconheça a sua real identidade como ser não dualista. Então, a gente não pode negar a Mithya, entendeu? E a gente precisa de um ensinamento completo. É uma tentação enorme no mundo espiritual, eu vejo as pessoas constantemente tentando achar um atalho e evitar esse processo dentro de Mithya, que é inevitável. Não existe evolução espiritual, não existe nada disso, etc. Como não existe? É tudo aparência. Toda a miragem é uma projeção nas areias do deserto. Ela é uma aparência, mas ela existe, entendeu? Ela existe. Dentro dessa miragem, dessa projeção, existem seres aparentes. Entre eles, o ser humano é uma aparência, não é real, é uma constituição entre os elementos e as energias, mas o ser humano sofre porque ele não sabe que aquilo é simplesmente uma aparência e que, na verdade, ele é a luz do projetor. Ele não é nem o projetor, nem a projeção, ele é a luz do projetor, ele pode ficar tranquilo. Então, ele está lá dentro, você precisa ensinar para ele que ele é a luz do projetor. Você não pode dizer para ele, nada disso existe, fica tranquilo. E tem que provar para o cara, porque ele não vai acreditar que ele é a luz do projetor. Por que ele não vai acreditar? Porque ele tem uma montanha de ignorância que ele pensa que é conhecimento e vão constantemente condicionar o modo que ele pensa e age, e ele vai resistir a todas essas afirmações dos Upanishads.
ele vai dizer não por isso, não porque é contraintuitivo, não é minha experiência, isso e aquilo, e vai ficar agarrado em todas aquelas noções dualísticas. Então a gente tem que entrar no mídia e simplesmente trabalhar dentro dessas... O conhecimento de Ishvara, Jiva, e o relacionamento deles com Jagata, que é o mundo, com todas as leis governando esse mundo, é a chave para a iluminação. E quase todo mundo no mundo espiritual quer evitar, porque requer trabalho compreender tudo isso. As pessoas querem pular imediatamente e dizer, não, eu sou o ser pleno, por isso, isso e isso. Tá? O que ocorre é que se você não entrar em Mithya e começar a abordar todo o sistema de Mithya do ponto de vista macrocósmico e microcósmico, e compreender que esse sistema, Vasana, desejo, ação, está te operando cada indivíduo mecanicamente, e você compreenda o relacionamento entre eles e o modo que você pode começar a agir de tal forma a recondicionar a sua carga de Vasanas, entendeu? De modo que você possa começar a produzir karmas positivos, circunstâncias boas, tudo isso com o propósito de relaxar a mente, purificar e desenvolver uma mente contemplativa. O objetivo de todo mundo em Mithya, buscando a verdade, é primeiramente, fundamentalmente, cultivar, desenvolver e manter uma mente ativa, que você só pode fazer isso através da compreensão de Ishvara. Existem dois tipos de ensinamento. Um é a discriminação entre Sati e Mithya. A discriminação Sati-Mithya é mais ou menos o que o Ronaldo estava me propondo no início dessa conversa. Existe só o absoluto, tudo o resto que aparece para o absoluto não é real. Então, por isso, eu não estou nem interessado em discriminar, de fazer nada dentro de Mithya, né? De ter livre-arbítrio, etc., porque tudo isso é Mithya. Então, essa discriminação entre Sati e Mithya é uma discriminação mais fundamental dos Upanishads. Esse seminário que eu estou acabando de fazer aqui, lindo, maravilhoso, 3 semanas de constante discriminação entre Sati e Mithya, mas entrando nas profundezas de Mithya, para ver, tirando fora a ignorância com as quais a luz da consciência se identifica e mostrando para o indivíduo, e de novo, provando por pura lógica que você se identificou de novo com outro aspecto da sua experiência humana. Então, essa discriminação entre Sati e Mithya é um instrumento mais fundamental. Mas ela não funciona, a menos que a mente esteja altamente preparada e purificada. É muito sutil a discriminação entre Sati e Mithya. E a ignorância que nos opera, ela é arraigada há milhares e milhares e milhares de vidas, anos, não vai saber há quanto tempo. Entendeu? Ela constantemente fica pressionando a nossa mente consciente, jogando aqueles sentimentos, aqueles pensamentos que nos pressionam a agir de modo ignorante. Então, esse é um trabalho que precisa ser em Mithya, constante purificação do corpo sutil do indivíduo, que não existe, mas é experienciado. O Jiva não existe, mas o Jiva sofre. O Jiva quer ser liberado, ele tem que permanecer em Mithya. Não adianta eu pegar o elevador e andar para Sati e dizer, como Ramesh dizia, nada existe, ninguém age, não existe destino, não existe nada disso, existe só o absoluto. Não ajuda nada, não ajuda ninguém. Ajuda só algumas pessoas que acabam ficando iludidas de que não, esse é um ensinamento maior, melhor, não existe nada, etc, etc. Ok, vamos voltar para o texto? Ou o que Arlindo, vai fazer? Arlindo, assim, o que eu acho que está acontecendo, em realidade, é que a gente ainda não entrou no que vai, de fato, esmiuçar essas questões que estão surgindo. Exatamente. Que é a investigação do ser, né? Que aí a gente vai tratar dos 3 corpos, né? Corpo bruto, corpo sutil, aí depois, mais para frente, entra lá o que é a mente, corpo causal, né? Onde a gente vai entrar, assim, mais profundamente. Você é mais sábia do que eu imaginava. As pessoas no mundo espiritual, quase sempre, elas chegam ao Vedanta e elas pensam que elas são sábias. E elas não têm nem a paciência de ouvir os ensinamentos. Elas querem ensinar a Vedanta, entendeu? Elas querem ensinar a Vedanta, não.
eu tenho algumas correções para propor aí, porque não é bem assim, é isso e aquilo. E, de novo, a mesma questão. Se você é tão sábio, se você é tão livre, tão puro, tão absolutamente livre, né, você não precisa de mais nada. Tá? Então, o primeiro passo nos ensinamentos do Vedanta é Shravana. Shravana é a capacidade de ouvir os ensinamentos completos e ouvir com a mente menos parcial possível, deixando de lado todas as noções e conceitos que a gente pensa que esteja a sabedoria maravilhosa. E o mundo espiritual é cheio de bobagem, cheio de confusão, de etc., etc., que a gente vai engolindo. A maior parte desses professores que ensinam meus ensinamentos é um pouco de verdade misturada com a ignorância pessoal do indivíduo, mal entendido. Eu sei porque eu ensinava desse modo. Antes de eu conhecer o Vedanta, eu tinha o meu teaching, eu ensinava meus ensinamentos, entendeu? Então, a gente vai engolindo ignorância junto com sabedoria, e aí a gente engole tudo aquilo. No final, a gente tem a ignorância misturada com sabedoria, e a gente fica confuso, a gente não tem mais como discernir, porque a gente se identificou com todo aquele material mental, aquelas noções, e pensa, não, é meu, e vai contra a minha imagem, a boa imagem que eu tenho de mim mesmo, reconhecer que tem ignorância misturada, entendeu? A imagem que eu tenho de mim mesmo permite que eu reconheça isso. Então, o primeiro passo no Vedanta é você deixar de fora completamente todas as suas noções e expor aos ensinamentos completos. Então, uma vez feito isso, aí, depois de algum tempo, você vai ver, não, é para mim, você não é para mim. O Vedanta é um ensinamento baseado no fato de que a realidade, a natureza da realidade é não dualidade, e quase todo mundo no mundo espiritual fala em não dualidade, mas está seguindo ensinamentos dualísticos. Quase tudo é dualidade. As pessoas não se tocam, entendeu? É sempre tentando, entendeu, contatar ou desenvolver ou se tornar um estado de consciência mais. É tudo em dualidade, o becoming, etc. Atém, ou obtém, ou desenvolver um estado tal, etc., etc. Então, o ser é projetado como objeto sutil e todo mundo está lá em dualidade. Então, o Vedanta é muito radical, ela vai expor a natureza não dualística do indivíduo, do ser único, etc., etc. E o indivíduo vê, a maioria das pessoas não se interessam pelo Vedanta. 99% das pessoas no mundo espiritual, elas preferem ensinamentos dualísticos. Né? A devoção mesmo, né? A devoção é um ensinamento, é uma espiritualidade dualística, é o Jiva e uma entidade que ele adora, que ele venera, que ele worship, etc., etc. Né? Então, quase todos essas sadhanas são dualistas. Mas o primeiro passo é Shravana, ouvir os ensinamentos completos. O segundo é Manana, que é a contemplação, que naturalmente não é uma coisa separada da outra. Você vai ouvindo e vai contemplando. E o terceiro é a aplicação desses conhecimentos. Quando você contempla, vai resolvendo as suas dúvidas, você começa a pegar esses conhecimentos, que a esse ponto já são integrados, né, na sua compreensão, e você começa a aplicar na sua vida. Toda vez que a ignorância vem e começa a pegar, né, você começa a ficar todo agitado, nervoso, medo, insegurança, pânico, raiva, isso, aquilo, você vai sempre aplicando o conhecimento. Lembra das escrituras, volta para as escrituras, ouve o vídeo, vê o vídeo, o áudio, etc. Vê e fala, isso ocorreu comigo em retrospectiva, isso, aquilo, foi tudo uma reação baseada na minha ignorância, na minha realidade, da minha identidade, da minha natureza fundamental. Então, somente uma aplicação constante desses ensinamentos tem a capacidade de neutralizar essa ignorância que as escrituras dizem que nunca nasceu, beginningless. Ela sempre existiu, entendeu? Mas ela tem um fim. Qual é o fim da ignorância? É o conhecimento, eu sou o ser único, pleno, ilimitado, sempre presente. Né? Então, a gente tem que ouvir, a gente tem que refletir, contemplar e praticar, aplicar em nossa vida. Aí depois a gente vê, não, é para mim, não é para mim. E eu digo já, fronte para todo mundo, Vedanta requer muito trabalho. Mas não é porque Vedanta seja complicado e difícil.
É porque a ignorância humana é muito complicada e difícil, enrustida e complexa. Então, a gente tem que ter todas essas lógicas baseadas em nossa própria experiência para trazer à tona, entendeu? Como se diz, para expor essa ignorância e neutralizá-la através da lógica, à luz da compreensão direta. Ou não, isso foi um mal entendido. Né? A gente joga a luz nela, joga a compreensão, aí essas energias baseadas em ignorância, elas vão perdendo impacto, força sobre nós. É um processo gradual, não existe. No mundo espiritual, quase todo mundo quer uma experiência de iluminação como um evento, como uma epifania, como uma transmissão de energia, ou alguma coisa que ocorra que estabeleça. Sabe o que ocorre? Você vai nesses grupos onde existem tantos destaques e tanta transmissão, você pode, de um momento para o outro, você pode reconhecer o ser. Mas, na maioria dos casos, porque eu morei com o Papaji diversos anos, as pessoas reconheciam o ser, a direita e a esquerda, passava uma semana, um mês, alguns dias, aquele reconhecimento abandonava as pessoas. Por quê? As pessoas não fizeram o trabalho básico de purificação e neutralização das vasanas, neutralização de todos aqueles conceitos errôneos e ignorantes em relação àquilo que eu sou. Se a gente não fizer o trabalho completo, a gente pode obter iluminação, mas a gente pode perdê-la do mesmo modo que ela chega, ela vai. É que é muito trabalho, eu não sei quantas pessoas estão nos ouvindo, é para poucos. Aqui eu estou na Índia, existe um supermercado de... Estamos em 17 pessoas. Então, aqui existe um supermercado de seminários, de retiros, de seminários só nós de Vedanta, que a gente chama de seminários, mas retiros espirituais, é tudo lá. Tem grupos sempre grandes de pessoas, 50, 100, 200. Quando chega no Vedanta, são sempre grupos de 20, 30 pessoas. São pouquíssimas as pessoas interessadas a arregaçar a manga, entendeu? E fazer o trabalho que precisa ser feito. Quase todo mundo quer ir para um satsang, não pelo sat, sat é a verdade. Eles estão indo pelo sangha. Eles querem curtir o sangha, o conforto, a energia, a paz, né? Que aquela energia produz. Arlindo, eu só queria fazer uma observação, que você falou do trabalho, né? Então, o que eu tenho observado no trabalho que esse Corpo-Mente tem feito? À medida que você vai neutralizando as vasanas, é uma coisa interessante, que chega um determinado momento que você diz assim, pô, mas como é que pode? Eu tô trabalhando as vasanas e quanto mais eu trabalho, parece que a coisa fica mais forte, ou seja, as vasanas vêm de uma forma mais exasperada e tal, e aí você acaba vendo o que acontece. Você vai limpando determinadas coisas e vão vindo tudo aquilo que está no fundo do poço vai vindo à tona. Então, chega um determinado momento que você acaba ficando aterrorizado. Isso eu já passei e em alguns momentos elas vão e voltam. Eu concordo contigo. Não adianta ter o conceito, eu sou o ser, isso tem que ser vivenciado na carne, no dia a dia, e só vai acontecer a partir do momento em que você neutralizar as experiências que esse próprio corpo e mente, através das vasanas, criou em vidas passadas. Ou seja, você criou essa energia, só você tem a chave para desconstruí-las. E não é fácil. Todo dia vem cada vez coisa mais forte. As escrituras são um meio de conhecimento, mas fundamentalmente só um indivíduo, cada um de nós pode remover a nossa ignorância, entendeu? O conhecimento é o único remédio contra a ignorância, o professor pode expor, esclarecer as dúvidas, etc., mas somente o estudante pode remover a sua própria ignorância, como você disse. As escrituras, elas têm uma analogia, uma metáfora muito linda à volta das vasanas. Diz que existem 3 tipos de vasanas. Existem algumas vasanas que são tão profundamente arraigadas, né? Essas vasanas compulsivas, de vidas passadas, baseadas em muita ignorância, dor, ou aquilo que seja. Essas vasanas, elas têm um poder tão grande na mente do indivíduo que elas são como um espelho encontrado no porão de uma casa do século passado. Você encontra esse espelho, e esse espelho é coberto de tanta pó, de tanta poeira,
e você para limpar ele, você não basta passar a mão assim. Tem que pegar o pano, aí você tem que pegar um detersivo, um detergente especial, e você tem que passar horas limpando camadas e camadas e camadas dessas sujeiras. Né? Perfeito. Então, essas são as vássanas mais arraigadas. Existem algumas outras vássanas que elas são... Você não pode fazer muita coisa porque você tem que respeitar o tempo dela. Por exemplo, eles dizem que a ilustração dos Upanishads é como se fosse um feto dentro de um útero materno. Imagina que esse feto ele seja um feto com impulso de querer sair depois de 2, 3 meses. Ele, não, eu quero sair, eu quero ver a luz da vida. Isso. Aquela vásana vai ter que respeitar o seu tempo, relaxar. Nós temos essas vássanas, a gente sabe que elas são difíceis. Algumas a gente trabalha duro e a gente limpa. Algumas outras a gente tem que respeitar os tempos delas, ser paciente. A gente tem que, acima de tudo, a gente tem que amar o nosso jiva, respeitar. A gente está fazendo o que a gente pode, etc, etc. A gente dá tempo ao tempo e aquelas vássanas elas vão perdendo força. Depois existem aquelas vássanas que a gente não precisa de nos preocupar, que são aquelas vássanas como o fogo, né? Quando você faz o fogo tem a fumaça preta. A fumaça preta ela pode eclipsar a luz do sol por um período de tempo, né? Mas você não precisa ir lá ficar soprando, tentando fazer alguma coisa. Você dá tempo, você fala assim, não, essa é uma vássana superficial. O primeiro ventinho que bater aqui vai levar essa fumaça negra e eu vou ter de novo a luz. Então, são 3 tipos de vássana. E aquelas que a gente precisa fazer trabalho são aquelas que a gente não pode evitar. A gente tem que simplesmente arregaçar mangas na camisa e trabalhar. E como é que a gente trabalha uma vássana? Identificando a vássana. Identificando porque ela fica visitando, ela bate na nossa porta de novo e de novo. Você compreende que a raiz dela é fundada na ignorância fundamental, né, de que eu sou essa construção, de eu desenvolvi esses hábitos, etc. E eu compreendo que essas vássanas são nocivas para mim, das pessoas em torno de mim, o meio ambiente. Então, você vai mantendo esse conhecimento vivo na sua mente, da sua real, absoluta natureza como ser pleno, e os ensinamentos de Ishvara, o campo dado, o campo das ações, como funciona tudo isso, você vai compreendendo que não é no seu interesse como jiva alimentar aquelas vássanas, causa sofrimento para você, para os outros, etc. Então, essa compreensão é a única força capaz de gradualmente neutralizar. E veja bem, não é que a gente precisa, isso é muito importante, essa compreensão, mas não é que a gente precisa neutralizar 100% todas as vassanas no porão do nosso inconsciente, não. A gente tem que neutralizar aquelas vassanas que são baseadas em muita ignorância e que produzem muita agitação mental. Porque, fundamentalmente, a vida nada mais é do que vassanas em operação. A gente quer limpar aquelas vassanas que criam agitação mental e emocional desnecessária. Tá? O que é uma vássana necessária? Eu preciso de dinheiro. Eu perdi emprego, meu dinheiro está acabando, tem crise no Brasil, e eu estou procurando emprego e daqui a 2 meses eu não tenho dinheiro mais para pagar um aluguel. Então, uma vássana vai me dizer, ei, você tem que fazer alguma coisa. Essa é uma vássana necessária, você tem que acordar de manhã cedo, né? E a luta de encontrar um trabalho, desenvolver um trabalho em casa, na internet, etc. Então, você precisa de resolver aquele problema. Mas a maior parte dessas vássanas que agitam a nossa mente, elas são absolutamente desnecessárias. É simplesmente um hábito mental fundado na ignorância fundamental da nossa real natureza, identidade como ser. Tá? Arlindo, só um minuto, Ronaldo. O tempo está correndo aqui, Arlindo. Tem mais 2 perguntas que acho que vai de encontro a isso que você está respondendo. O Samvid, ele pergunta se o desenvolvimento de um Ahankara por Samadhi, ele teria o poder de ir neutralizando as outras vássanas, ou ele só
digamos assim, varreria elas para debaixo do tapete, que na primeira oportunidade elas surgiriam com força total. Que eu acho o que é uma epifania, o samadhi? É isso que ele diz? É, o samadhi, isso. Essa pergunta dele me lembra aquele filme, eu não sei se o pessoal assistiu ou se você assistiu, é um filme que chama Sansara. Ele é um filme budista. Ele conta a história de um monge budista que ele ficou anos meditando numa caverna, tendo a experiência de samadhi. Tem até no YouTube, quem quiser procurar. Se chama Sansara. E aí, depois que ele sai da caverna e vem para a vida comum, as tendências, os impulsos naturais do corpo, vamos colocar assim, começam a gritar mais alto, né? Aí ele casa, enfim, vai ter uma vida comum, se ferra, e depois volta para a tradição e tal. Essa pergunta dele me lembrou um pouco isso. Legal, super ilustrativo, porque o que ocorre em Samadhi, quando a gente fala de Samadhi, Nirvikalpa Samadhi é realmente o que a gente se refere, porque existe outros tipos de Samadhi. O Nirvikalpa Samadhi é um estado de consciência no qual os objetos desaparecem junto com o sujeito individual, que é o reflexo do sujeito absoluto, vamos dizer. Então, quando a gente está nesse samadhi, a gente não percebe objetos e não percebe o sujeito. Existe um vritti, um pensamento, eu sou, no seu formato causal, que é quase que imperceptível, mas as escrituras ainda assim dizem que aquilo é uma entidade experienciadora chamada Prajnajiva, que é aquele que é presente durante o sono profundo. O Nirvikalpa Samadhi é uma experiência muito semelhante ao sono profundo. No sono profundo não existe nada, não existe o pseudo-sujeito, o sujeito individual, e não existem os objetos, e a gente experiencia essa ilimitação, né, da natureza, daquele estado mental que é condicionado por tamas, não é condicionado por sátiva, pura sátiva, é tamas. Então, a gente experimenta aquela plenitude de tamas e nenhum problema, porque não existe nem a dualidade sujeito-objeto e colapso. Então, é muito prazeroso. Mas o que ocorre é que quando você sai do samadhi, eu vou ver esse filme que você falou, hein, Vânia? Quando a gente sai do samadhi, a gente de novo, a gente se encontra com as mesmas vasanas que permanecem intactas, porque o estado de sono profundo Nirvikalpa Samadhi não aborda, entendeu? O silêncio profundo, o Samadhi, ela não se opõe à ignorância. As vasanas permanecem inalteradas. A única coisa que se opõe e interage com ela é o self-inquiry, é o inquiry, a investigação, a discriminação, o conhecimento, analisar essa experiência, etc, etc. Então, você precisa do conhecimento. E você, para exercer a sua capacidade de contemplação e discriminação, você precisa do seu intelecto aceso. O intelecto estiver desligado, no caso do sono profundo ou samadhi. Agora, outras epifanias, existem pessoas que têm epifanias lindas, maravilhosas, pessoas que chegam aqui e têm essa tendência natural por epifanias, e têm essas epifanias de não dualidade, onde elas têm uma projeção mental, emocional, elas veem que a natureza da realidade é a não dualidade e que tudo existe a partir do ser e que ela é o ser. Dessas pessoas têm epifanias tão lindas, maravilhosas, que são até positivas ao ponto de vista, porque elas confirmam os conhecimentos das escrituras, tá? Então, existem muitas epifanias válidas. Agora, qual é o problema de você tentar ensinar as pessoas com base em epifania? Você pode ter uma epifania de não dualidade linda, maravilhosa. Aí você vai ensinar as pessoas, tentar ajudá-las, tudo que você pode falar, fazer, é descrever como foi a sua epifania, que é uma confirmação quase sempre das escrituras. Mas você não tem modo de reproduzir a epifania para outra pessoa, porque a epifania não pode ser produzida por um indivíduo, ela pertence ao domínio de Ishvara. O Ishvara é aquele que distribui as vasanas segundo todo esse processo kármico baseado em causa e efeito. Então, as epifanias elas podem servir de confirmação, mas quase todo mundo que tem uma experiência de epifania da não dualidade, elas não conseguem extrair claramente
esse conhecimento, e esse conhecimento não permanece firme. Ramana Maharshi foi uma exceção. Eu acho que vocês devem ter lido a história de Ramana. Aqui no Ashram tem no muro, muito grande, a descrição da epifania dele. Ele escreveu em detalhes, entendeu? O que ocorreu com ele. Quando ele confrontou a morte, ele descobriu, ele viu claramente que ele não era a construção corpo-mente, ele era a luz da consciência, aquilo que jamais morre. Aí ele explica como aquela identificação do eu, pensamento eu sou com o corpo, imediatamente se desprendeu do corpo e permaneceu como consciência pura. É lindo. Se vocês não têm, eu vou mandar para vocês. É linda a descrição do... Então, ele, numa epifania, que ele reconheceu que a morte não podia tocar ele conseguiu extrair claramente o conhecimento eu sou ser puro e ilimitado, sempre presente, etc. Que é raro. A maior parte das epifanias, as pessoas entram na epifania, saem da epifania, curtem a epifania, mas elas não permanecem. Tem uma pessoa que eu conheci que está vivendo isso, diversas pessoas eu conheci que tiveram epifanias, permaneceram nesse estado chamado desperto ou iluminado por meses, alguns até anos, e depois aquilo começou a desaparecer quando a pessoa se deu conta que ela estava de novo vivendo, né, sob efeito daquelas ignorâncias que diz, oh, que merda isso, que merda aquilo, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não quero ir trabalhar, isso e aquilo. Todas aquelas samskaras, aquelas vasanas que estavam suspensas ou anestesiadas, elas começaram a voltar. E os caras viram, as pessoas que têm essas experiências libertadoras, né, de suspensão das vasanas, da ignorância, quando elas voltam e começam a se operar de novo, é um choque. Uma outra pergunta, Wanda? Se eu respondi essa, não sei se eu respondi. É isso mesmo, porque a segunda parte da pergunta dele era até para falar sobre o Ramana, você acabou falando. Está todo mundo sintonizado, então. Arlindo, eu queria dar um retorno da resposta que você me deu, é o Nirav. Sim, Nirav. É perfeito o que você falou. O Vedanta realmente é um ensinamento perfeito. Eu perguntei especificamente aquela coisa do livre-arbítrio, se essa vontade, esse desejo não vem, você respondeu, é exatamente um detalhinho que eu queria encaixar. Agora, eu queria só falar rapidinho o que significou o Ramesh para mim. Quando eu encontrei o Ramesh, eu já estava há 13 anos buscando, eu já tinha ido no Asan do Osho, eu já tinha feito milhares de horas de meditação, eu já conheci o Vedanta, eu já tinha feito um retiro com um discípulo do Dayananda, o Vagishananda, um canadense que veio aqui para Campinas. Então, eu tenho... O que aconteceu com o Nirav? Eu acho que a internet dele caiu. Foi para o absoluto. Tá. Não. Foi uma intervenção Não, divina. então, eu acho que caiu a internet dele. Bom, eu vou então para a pergunta da Daiane, porque o tempo está correndo. A Daiane pergunta... Que é importante. Tá, então vai. Qual a melhor forma de transformar a mente, de deixar a mente satívica e neutralizar as vasanas, além do estudo das escrituras, assim? Entendeu? Karma Yoga. Karma Yoga é a yoga mais importante no processo de purificação. Meditação pode ajudar também, mas veja bem, a meditação ela é ótima para purificar a mente, mas ela precisa ser acompanhada de conhecimento das escrituras. Porque senão, através da meditação, o que ocorre, a gente purifica a mente por um período de tempo, através de um mantra, através de focalizar a mente num ponto de referência, aquilo que seja. Tá? Ela vai fazendo tudo isso. Ela vai ficando mais calma, e você desenvolve Sattva Guna. Né? O Rajas e Tamas vai acalmando, vai se convertendo em Sattva. Então, a mente está contemplativa, meditativa. Quando você suspende a sua prática, devagarzinho, gradualmente, a mente vai se modificando de novo segundo as suas tendências. Então, quando a gente medita,
e a mente é mais clara, contemplativa, reflexiva, meditativa, a gente precisa alimentar ela com os conhecimentos. Porque, fundamentalmente, a gente só controla a mente, purifica a mente, através dos conhecimentos, entendeu? Então, a meditação é válida, mas somente na medida que a gente alimenta ela com conhecimento. Karma Yoga é a yoga mais importante nesse processo de purificação da mente. E a gente vai ter muito a falar sobre Karma Yoga. Mas você falou uma coisa chave hoje, Wanda. As pessoas precisam ter a paciência de ouvir o ensinamento em vez de apresentar as suas perguntas. Porque todo mundo tem as suas ideias e todo mundo pensa que as minhas ideias são as mais evoluídas, as mais corretas, etc, etc. Mas a menos que a gente tenha a capacidade de ouvir os ensinamentos, que se chama Shravana, primeiro estágio, a gente não vai dar nenhuma parte. A gente fica fazendo isso do mesmo modo que a maior parte desses satsangs fazem. É simplesmente resposta em pergunta, mas sem ligar todos os pedacinhos do puzzle, do quebra-cabeça, entendeu? A gente precisa de ensinamento completo para a gente compreender a visão completa do que é Karma Yoga, Dharma Yoga, a visão de Ishvara, Jiva, o relacionamento do Jiva com o Ishvara, com o campo dármico e com o ser absoluto. Então, a gente precisa ter essa paciência. Você falou uma coisa muito sábia. Então, Arlindo, hoje, sim, o tempo já está dando aí, né? Eu acho que a gente podia, então, ir encerrando. E aí, a semana que vem, na próxima aula, a gente entra direto na investigação do ser, né? Porque a gente ainda não conseguiu seguir adiante. Então, você vai semana que vem, você vai, como é que diz? Bloquear o microfone de todo mundo e o chat de todo mundo numa pergunta, só no final. E quem é que tem uma próxima pergunta aí, Wanda? Não tem mais pergunta. Tá todo mundo falando perfeito, obrigado. Não tem mais pergunta. Eu estava dando um tempo para ver se o Nirado voltava, porque eu gostaria de explicar para ele. Então, eu não sei o que está acontecendo. Ele está entrando e caindo. Eu vejo que ele entra e ele cai. Vamos esperar mais um pouquinho, ver se ele... No meio tempo eu vou falando um pouco disso, porque o Nisargadatta Maharaj, por exemplo, foi o meu guru por 20 anos, né? Então, o amor da minha vida sempre... Agora ele entrou o Nirada. Então, o Nisargadatta Maharaj foi tão importante para mim, ou mais importante, do que o Ramesh foi pro Nirada, entendeu? Mas isso não me impede, a um certo estágio do meu desenvolvimento, né, principalmente depois que eu conheci as escrituras, de afirmar, né, claramente, sem nenhum problema, sem nenhum conflito, e que Nisargadatta Maharaj não foi um bom professor. Ele foi um guru de um carisma e de uma convicção, uma confidência nesse conhecimento. Eu sou a luz da consciência, nada pode me tocar. Certeza, a convicção dele, confiança dele nesse confiança. A confiança é uma palavra muito importante. E mesmo quando a gente sabe que a gente é a luz, essa confiança é que conta, entendeu? A confiança é que permite você sempre permanecer ali. Eu sou a luz e nada pode me tocar. O Nisargadatta Maharaj tinha isso tão forte, essa certeza, essa convicção, e um carisma, tanta energia. As pessoas em torno dele tinham essas epifanias e ele respondia essas perguntas, né? Pergunta e resposta, constantemente. Você pega tudo aquelas perguntas e respostas e tenta juntar elas e fazer sentido, você não encontra o sentido. São perguntas e respostas completamente dissociadas uma das outras para pessoas a níveis diferentes. Quase sempre ele só respondia do ponto de vista do absoluto, aquilo que ele chamava absoluto, que é a consciência. Você viu o que ocorreu depois dele? Eu passei quase 30 anos tentando decifrar as palavras dele, até que eu me dei conta, me toquei, a ficha caiu, eu descobri que eu era o ser, apesar de Nisargadatta Maharaj, não é por causa de Nisargadatta Maharaj.
apesar de eu não ter tido um ensinamento completo. Tá? Então, eu posso criticar Nisargadatta Maharaj, e ainda mais Ramesh, que foi um professor ainda mais pobre do que Nisargadatta Maharaj, eu posso criticar porque eu vivi, ele era o meu professor, e eu tive a fortuna, o mérito de ser introduzido às escrituras e compreender agora o que é um corpo de ensinamento completo em relação a todos aqueles professores com carisma, com a confiança, com o conhecimento firme e com a capacidade de inspirar. A gente ganha inspiração desse tipo de guru, entendeu? A partir do Nisargadatta, Ramesh e Nisargadatta, eles são uma fonte de inspiração, de certeza, de uau, é possível, entendeu? A libertação é possível, entendeu? E eu quero ser livre como eles. Mas o que faltava a esses indivíduos, a Ramana um pouco menos, mas principalmente no Nisargadatta, faltava uma metodologia de ensino completa. Não basta saber eu sou a luz da consciência para ajudar os outros. Você tem que saber eu sou a luz da consciência e você tem que submeter ao corpo de conhecimento uma metodologia de ensino, assimilá-la, apreciá-la, assimilá-la, compreendê-la, de modo que você tenha o instrumento necessário para facilitar a compreensão a outras pessoas. Qualquer conhecimento no mundo objetivo, científico, requer uma metodologia de ensino. Mas quando chega no ponto do reconhecimento eu sou o ser, as pessoas dizem, não precisa de metodologia. Não faz sentido, entendeu? Precisa. Muito embora o ser não seja um objeto de conhecimento ou de experiência, o ser é o Jiva, mas o Jiva não consegue compreender, curtir e apreciar essa verdade, esse fato, porque ele está atolado por noções completamente errôneas sobre a sua própria natureza, que fazem com que ele se identifique constantemente com os objetos que aparecem no seu campo de experiência. Então, você precisa de uma metodologia de ensino muito complexa, muito completa, extensiva, de modo a ir neutralizando ou cancelando todas essas noções errôneas. Arlindo, perfeito. Voltou ele, A gente estava te esperando, né? Eu tinha caído, mas eu peguei o finalzinho, depois eu vejo o vídeo, mas é perfeito o que você fala, para mim é música nos ouvidos. E, inclusive, essa parte final, eu ia falar na minha pergunta, você já falou por mim, que Sim. O que eu fui buscar no Ramesh foi exatamente o que você falou no final. Foi inspiração. O ensinamento eu já estava procurando, não sei, talvez eu seja meio louco, por mim. Eu estava buscando inspiração. O exemplo de um sábio na minha vida, que eu nunca morei na Índia. Tanto é que eu fiquei só 4 dias com ele e foi suficiente para me inspirar. Eu não fui atrás de ensinamento. Então foi exatamente essa parte que eu peguei agora do final. Depois eu vejo o resto. Para mim, tudo que você fala é música, Arlindo. Estou totalmente de acordo. Ótimo. Fico feliz que você esteja sintonizado com os ensinamentos das Upanishads. Fico feliz que você tenha retornado, porque senão eu ia contatar você. E, de novo, eu tenho um respeito muito grande por Nisargadatta Maharaj, que era o professor de Ramesh por alguns anos. Mas, ainda assim, não sei se você pegou essa parte, eu, mais tarde, né, no meu processo de desenvolvimento, depois que eu tive o mérito, a fortuna, a sorte de encontrar as escrituras de Upanishads na minha vida, eu tive que verificar que o Nisargadatta Maharaj não era um bom professor, entendeu? Por isso que eu acabei tendo que esperar 30 anos para a ficha cair. Tá? Mas isso não diminui por nada o mérito de Nisargadatta como um sage, como um sábio, né? E o amor que eu tenho por ele. Até hoje, as fotografias dele eu mantenho comigo no meu celular mais velho, eu ainda tenho a foto dele. Eu sempre fui um devoto muito grande dele. Então, a questão da compreender. Eu compreendo isso e respeito muito bem o seu relacionamento com o Ramesh, do mesmo modo que eu respeito o meu relacionamento com o Nisargadatta. Muitas coisas são positivas daquilo que eu obtive dele, mas, infelizmente, ele não possuía
uma metodologia de ensino completa. Ok? Ok, Arlindo. Não temos mais perguntas. Wanda? Oi. Então, um abraço forte a todos. A gente se encontra semana que vem e a gente começa de novo das escrituras, né? Isso, a investigação do ser. Tá bom, Arlindo. Obrigada, gratidão. Muito bem. Tchau. Um abraço a todos. Tchau.